Homens da Palavra no Ar, dia 13 de junho, hoje é sábado, e eu estou aqui com a minha Bíblia aberta em Provérbios, capítulo 13, e no versículo 7 é levantada a questão de o que é realmente ser rico, o que é realmente ser pobre. O texto fala o seguinte: uns se dizem ricos sem terem nada. Olha só, uns se dizem ricos, mas na verdade eles são pobres, eles não têm nada, eles são miseráveis. E outros se dizem pobres, diz no mesmo versículo, mas têm muita riqueza. Como pode isso? Como pode alguém se dizer pobre, se considerar pobre, mas no fundo ser muito rico? E como pode alguém ser muito rico aos seus olhos, se considerar rico e na verdade não ter nada? Isso é porque o conceito divino de riqueza é muito diferente daquilo que nós, homens, consideramos riqueza. Deus é santo, ele é totalmente outro. E aquilo que Deus considera bom não é o que nós consideramos bom. Aquilo que Deus considera riqueza não é aquilo que nós consideramos riqueza. Então, riqueza, para começar, só há uma riqueza, que é a riqueza da glória de Deus. Só há algo que realmente é rico, só há alguém que realmente é rico. Só há um que é bom, como disse Jesus. Só um que é bom, é o próprio Deus. Então, rico é aquele que, como diz em 2 Pedro, se eu não me engano, no capítulo 1, ele está sendo coparticipante da glória de Deus. Lá na sua segunda carta, Pedro escreve isso, ele fala que nós fomos chamados para sermos coparticipantes da glória de Deus, ou seja, para manifestarmos nas nossas vidas, para termos nas nossas vidas a imagem, a glória de Deus, o Espírito de Deus, o próprio Deus em nós refletido. Foi esse o propósito para o qual Deus nos fez, para a sua glória, por isso ele nos fez a sua imagem. Então, quando nós temos nas nossas vidas o amor de Deus, o seu atributo glorioso do seu amor, a alegria de Deus, a paz de Deus, né? E enfim, a justiça de Deus, a humildade divina, a misericórdia divina, ou seja, tudo aquilo que ele é, toda a manifestação da sua graça, do seu espírito, então nós somos ricos. E se nós não temos isso, nós somos pobres, nós somos miseráveis, nós não temos nada, tá? Então, muitos dos que pensam ser pobres, na verdade, são ricos. Como disse Tiago, Deus fez muitos pobres dessa vida para serem ricos em fé, para serem ricos em Deus, para serem ricos em Cristo. E quando Cristo, ele nos levou a sentar-nos à direita do Pai, nós recebemos ali todas as riquezas celestiais, todas as promessas, todo o amor glorioso de Deus está e é para nós em Cristo. É isso que Paulo fala aos Efésios, as gloriosas riquezas em Cristo. Ou seja, tudo aquilo que o Senhor é, tudo aquilo que o Senhor fará. Então, o que nós aprendemos desse texto é que nós não devemos medir a nossa riqueza. Homens de Deus não medem a sua riqueza. Homens sábios, homens piedosos, homens santos não medem a sua riqueza por aquilo que eles têm materialmente, que é sobre isso que o texto está dizendo. Que existem muitas pessoas, muitos homens que têm muito recurso material, muitas riquezas dessa terra e se consideram então muito ricos, mas que na verdade eles são pobres porque eles não têm os tesouros celestiais, aquilo que perdura, aquilo que existe para sempre. Na verdade, aquele que perdura e aquele que existe para sempre, aquele que é eterno, ou seja, o próprio Senhor. De outro lado, existem homens que se consideram pobres nessa vida e que este mundo os considera pobres, como o próprio apóstolo Paulo escreve na sua segunda carta aos Coríntios, né, que eles eram pobres, os apóstolos, mas que na verdade eles enriqueciam a muitos. Como pode alguém ser pobre e enriquecer a muito? Como pode alguém que não tem riqueza enriquecer a muitos? Na verdade, ele estava dizendo que os apóstolos, eles eram pobres, considerados pobres, segundo os olhos e as riquezas que são consideradas riquezas dessa vida, mas que eles tinham um tesouro inestimável, a qual eles podiam enriquecer a muitos. Ele também fala isso, que tinha um tesouro em vaso de barro, né? Ou seja, a aparência era simples. As vasilhas, os cântaros de barro eram comprados por moedas, era algo muito frágil, elas eram quebradas facilmente, elas eram utilizadas para ter azeite ali para iluminar as casas e se comprava por moedas.
e se quebrava muito fácil, era algo muito barato, tá? E então ele disse que a aparência era de vaso de barro, mas havia ali um tesouro, né? Para que a riqueza e a glória fosse de quem? Fosse de Deus. Então nós aprendemos aqui que riqueza é aquilo que o ladrão não rouba, aquilo que a traça não come, aquilo que é eterno. Na verdade, repito e vou sempre repetir, aquele que é eterno. Essas coisas que nós obtemos nessa vida e que são eternas só refletem aquilo que o próprio Deus é. Por exemplo, um bom amigo. Rico é aquele que tem um bom amigo, mas a amizade é uma manifestação da glória de Deus. Deus, em sua natureza, ele é trino. E o Pai é um amigo do Filho, que é um amigo do Espírito. É uma amizade, é uma fraternidade entre o Pai, o Filho e o Espírito. E essa glória manifesta também para aqueles que têm a glória de Deus em si. O povo de Deus, os homens de Deus, são homens felizes porque têm amigos, né? E a Bíblia vai falar sobre isso em Provérbios várias vezes, né? A única coisa que não era bom era que o homem estivesse só. Em Gênesis é dito. Em Provérbios nós vemos que há amigos mais chegados que um irmão, né? Jesus mesmo escolheu bons amigos. Então nós vemos aqui o homem que tem um amigo é um homem milionário. Qual é o preço de um amigo? Quanto valeria nós comprarmos um amigo? Nós termos dinheiro para comprar um amigo? Existem homens que são milionários nessa vida e não têm um verdadeiro amigo. Alguém que podem confiar realmente a sua vida, a vida da sua esposa, a vida dos seus filhos. Um amigo que sabe que daria a vida por ele. Qual é o preço disso? Qual é o preço para ter filhos? E filhos dedicados ao Senhor. Qual o preço disso? Qual é o preço de receber uma esposa do Senhor? Uma mulher fiel que o ama e o cuida e o honra. Qual é o preço de ter uma igreja local, uma comunidade de fé, uma comunidade onde há amor, ali há nutrição, a vida de Deus? Qual é o preço disso? Tá? Então você não precisa ser rico e nem milionário nessa vida para ter essas coisas, mas precisa da bênção do Senhor, né? Uma igreja local, um amigo, uma esposa temente a Deus, filhos temente a Deus, né? E o próprio Cristo em nós, a comunhão com Cristo, o próprio Deus vivendo e habitando dentro de você. Eu só aqui estou citando uma ou outra coisa, né? Sabedoria. Qual o preço da sabedoria? Quanto vale cada ensino de um homem de Deus? Quanto você pagaria? Se esse ensino, Paulo mesmo, Paulo quando ele escreve a Filemon, se eu não me engano, ele pede a libertação de Onésimo e então ele fala: tu deves a tua própria vida a mim, Filemon. Tu deves a tua própria vida a mim, tu sabes disso. Né? E depois Paulo também vai escrever aos Coríntios, se eu não me engano, dizendo: ora, se eu dei a vocês os bens espirituais, os bens eternos, não seria justo eu repartir com vocês também, vocês repartirem comigo os materiais? Ou seja, as palavras que dão vida eterna. Qual é o preço disso? Quanto vale isso? Milhões? Não, não vale milhões, não há preço para isso. Então não há preço para você ter no seu caráter a fidelidade de Deus, a justiça de Deus, para você ter a sabedoria de Deus, para você ser misericordioso, generoso, sábio, amigo, né? Não há preço para essas coisas, para ter uma família no Senhor, uma comunidade de fé, o próprio Senhor habitando no teu peito, a vida eterna. Essas coisas não têm preço. Então, o homem que tem ao Senhor é um milionário, e é mais do que um milionário. Um milionário, na verdade, é um miserável perto daquele que tem o Senhor. Então é isso que o texto está nos dizendo. Existem muitos que se consideram ricos e que na verdade são miseráveis, são pobres. E há muitos que se consideram pobres e que na verdade são ricos. Essa é a minha palavra para você, para que você comece a olhar para a sua vida com a ótica divina, com a ótica de Deus. Assim como durante as eras e as épocas dessa vida as moedas são trocadas, no Brasil nós tivemos o Cruzeiro Real, o Cruzado Novo, né? E muitas vezes foi modificada a moeda. Quando Jesus voltar, a moeda vai ser trocada. Todas as coisas que agora valem muito não valerão nada. Essas coisas não poderão ser trocadas, não poderão passar pelo câmbio. Quando eles pesarem na balança todas essas coisas, como diz Tiago, se eu não me engano ali no capítulo 5, Tiago vai dizer que as riquezas dos ricos vão falar contra eles no tribunal. Tiago 4, 5 por ali, no finalzinho de Tiago.
tá? Ou seja, não vai adiantar nada levar isso na balança do Senhor. Eles vão esperar uma recompensa e o que o Senhor vai dar a eles é nada. Vai dizer, podem ir embora. Isso não valia nada, isso não vale nada. E os homens de Deus vão chegar diante do Senhor e o Senhor vai pesar as boas obras feitas nele, pelos méritos dele, vai pesar a nossa vida, vai pesar a justiça de Cristo na balança a nosso favor, então vai nos recompensar com um galardão, com talentos, com aquilo que não se pode comprar. Então nós veremos então quem realmente é o rico e quem realmente é o pobre. É algo semelhante à parábola ali em Lucas 16, se eu não me engano, a parábola do rico e do Lázaro. O que vai acontecer no seio de Abraão, na presença do Senhor, é que o miserável vai se tornar mais que milionário e o rico e o milionário vai se tornar um miserável. Que você possa ter isso em mente para caminhar sobre a terra na alegria da salvação e na ótica de Jesus Cristo. Um forte abraço, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser.